Herege, filme de 2024, é uma obra-prima que se destaca do gênero de terror psicológico, oferecendo uma narrativa profunda e instigante que desafiam as convicções religiosas e explora aí os limites da fé e da razão. O filme apresenta uma trama extremamente envolvente que provoca reflexões intensas sobre crenças e moralidade. E hoje, no quadro Pesadelos Brutais, vamos destrinchar essa obra que está dando o que falar. Eu me chamo Eduardo e bem-vindo ao It's Nerd. E aí, caro telespec? Herege é um filme de terror psicológico dirigido aí por Scott Beck e Brian Woods, que narra aí a perturbadora experiência de duas jovens missionárias mormons, a irmã Bennett e a irmã Paxton, durante suas atividades de evangelização. Elas visitam aí a residência do enigmático Sr. Reed, um homem que inicialmente se mostra receptivo à sua mensagem sobre a conversão. No entanto, a atmosfera amigável rapidamente se transforma quando o Sr. Reed começa a questionar agressivamente suas crenças, levando aí a uma situação de extremo perigo. Reed aprisiona as missionárias em sua casa, submetendo-as a um jogo psicológico que desafia suas convicções religiosas e pessoais. Vocês ainda acreditam que a minha esposa está no outro quarto? Ele apresenta uma figura feminina que consome uma torta envenenada e morreu ali diante delas, alegando que ela era uma profetisa que ressuscitaria, oferecendo uma visão única sobre a vida após a morte. Essa experiência força Bennett e Paxton a confrontarem as suas próprias dúvidas e a natureza de sua fé, enquanto tentam aí sobreviver ao cativeiro e às manipulações do Sr. Reed. Ela se mexeu! Foi apenas um espasmo muscular. Agora, para iniciarmos o nosso papo, eu preciso falar do universo do terror psicológico. Filmes como O Homem de Palha, de 1973, e O Sacrifício do Servo Sagrado, de 2007, também exploram temas de fé e sacrifício. Porém, Herege se destaca ao abordar aí o confronto direto entre o ceticismo e a crença, colocando sempre os personagens com convicções opostas em um debate intelectual bem emocionante, que mantém aí o público em constante tensão. O vilão, que é interpretado inteligentemente por Hugh Grant, utiliza sua eloquência para questionar e desconstruir as crenças das jovens, criando uma atmosfera de um suspense e desconforto que que permeia, na verdade, todo o filme. Essa pequena coleção retrata 12 deuses nascidos em 25 de dezembro, todos eles mais antigos do que Jesus. As emoções transmitidas ao público são intensas, oscilando entre a empatia pelas vítimas e a fascinação pelo antagonista, ou melhor dizendo, o vilão. O personagem de Hugh Grant é um cético convicto que busca expor o que considera serem as hipocrisias e tradições das instituições religiosas. Suas reflexões sobre religião são profundas e muito provocativas, levando as missionárias e o público também a questionarem as suas próprias convicções. Veja bem, essas abordagens, elas adicionam camadas de complexidade ao vilão, tornando aí sempre mais que um simples antagonista, mais um agente de reflexão, de crítica sobre uma fé ou uma doutrina. Fora que a atuação de Hugh Grant consegue fazer o seu personagem manter sempre a calma e a postura na medida do possível, saindo daquela conhecida fórmula onde a máscara do vilão, após cair, ele se revela como um monstro, né? Como acontece lá em Speak No Evil, de 2024. As jovens missionárias não ficam tão atrás, interpretadas aí por Sophie Thatcher e também Chloe Est, desempenham papéis cruciais na narrativa. Elas representam aí a inocência e a fé inabalável, mas também a vulnerabilidade diante de questionamentos existenciais.
Suas interações com o vilão são carregadas de tensão e emoção, servindo como catalisadoras para o desenvolvimento da trama e também para todas as reflexões propostas pelo vilão. Agora não poderíamos deixar de falar da fotografia desse filme, que está impecável, utilizando tons sombrios e iluminação minimalista para criar uma atmosfera claustrofóbica e reflete aí o estado psicológico das personagens, da ambientação e majoritariamente confinada dentro da casa do vilão, intensificando a sensação de aprisionamento e impotência, envolvendo o espectador em uma experiência sensorial e angustiante. O filme consegue transmitir, claro, uma sensação constante de inquietação e suspense, e mantendo o público ali na ponta da cadeira, enquanto as camadas de trama são reveladas durante o roteiro. O roteiro, claro, é muito preciso e afiado, evitando os clichês que proporcionam aí diálogos profundos, enriquecidos na narrativa e o desenvolvimento dos personagens também de maneira bem orgânica, eu diria. Herege aborda de forma incisiva a questão da manipulação, tanto intelectual quanto emocional. O vilão utiliza sua retórica sobre as coincidências entre as religiões para desestabilizar as crenças das missionárias, explorando suas dúvidas e medos mais profundos como uma forma de um experimento, mostrando que as religiões, em seu todo, servem para controlar a quem as segue. Bem, essa dinâmica ela ressalta a fragilidade das convicções humanas e também a facilidade com que podem ser abaladas por influências externas. Então, seja uma pessoa de mente aberta para ver esse filme. Não quer dizer que você vai ficar descrente de sua religião, mas você precisa ver o teor do filme com outros olhos. Pra mim, sinceramente, os pontos negativos seria conforme o roteiro se desenrola, a trama parece perder um pouco, se perder na sua própria necessidade de ser simbólico profunda, e acaba aí como um filme thrasher comum, com um final confuso para o espectador. Como se ele não passasse a sensação de que a religião é apenas aquilo que nós acreditamos ser verdade. O filme tenta costurar as reflexões sobre fé, doutrinação e poder, mas faz de forma excessivamente confusa. O problema central de Herege está aí basicamente no desequilíbrio entre o horror e o discurso fanático, que por um lado tenta prolongar e distanciar os clichês religiosos tradicionais, e eu confesso pra vocês que no começo do filme ele consegue fazer isso com o espectador, porque eles evitam sustos baratos e priorizam o desconforto denso e psicológico. Agora, por outro lado, acaba com a sua autenticidade por não ter uma conclusão afirmativa. No final, a narrativa parece indecisa, porque ao invés dos produtores ousarem em se aprofundar nas provações religiosas, apenas dá a entender que tudo não passou de um experimento de alguém cansado aí de procurar uma única religião. Obrigado pela sua companhia até aqui. Deixe o seu gostei aqui embaixo para ajudar a fortalecer o nosso canal. Comente, porque a sua opinião é de deveras muito importante para o crescimento deste projeto. Seja um membro do It's Nerd e até o próximo vídeo.